A sua mensagem ela pode ter muito mais alcance. Qual mensagem você tem no seu coração queimando dentro de você? Você fala, essa aqui é uma mensagem que eu poderia compartilhar com mais pessoas, que eu poderia edificar a vida de mais pessoas, abençoar mais pessoas. Quero te falar que a sua mensagem pode ter mais alcance. Como? Através do uso da tecnologia, das redes sociais, mídias sociais. Sabe por quê? Porque comunicar, ela é uma ordem de Jesus. Você sabe que Jesus nos deu uma ordem de nós irmos e pregarmos o evangelho a toda a criatura, ou seja, nos comunicar. Olha o que diz em Mateus 10, 27. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Os eirados são os telhados, né? Então o Senhor Jesus está falando, não, o que você tem ouvido, você tem que proclamar do telhado. E o que o telhado ele representa? Ele representa alcance, né? Quando a gente sobe num lugar, por exemplo, num telhado e fala, a nossa voz ela é propagada a muito mais alcance do que nós falarmos dentro de uma casa, nós falarmos numa sala. Então, o que Jesus estava falando era justamente que aquilo que nós temos ouvido, nós temos que proclamar, nós temos que falar, mas para mais pessoas, alcançar mais pessoas. E você sabe que o mestre em comunicação era Jesus. Por quê? Porque Jesus, num tempo onde não tinha, né, eletricidade, onde não tinha microfone, onde não tinha caixa de som, onde não tinha nada disso, não tinha internet, ele simplesmente pregou e alcançou muita gente. Então Jesus era um ótimo comunicador, um comunicólogo excelente. Por quê? Porque onde ele ia, ele aproveitava os recursos naturais ao seu favor. Então a gente vê ele pegando um barco, né, ali dos pescadores, a gente vê ele no monte, a gente vê ele no jardim, a gente vê ele em vários lugares, né? Ele entra na casa. Então a gente vê que Jesus ele utilizava ali os recursos que ele tinha ao seu dispor. Para quê? Para alcançar mais pessoas. E nenhuma pessoa deixou de ouvir a mensagem de Jesus simplesmente porque não tinha como. Não, Jesus sempre dava um jeito e a mensagem sempre chegava às pessoas. Por exemplo, no exemplo da multiplicação dos peixes, tinha muita gente, mas muita gente lá. A Bíblia diz que mais de 5.000 pessoas, né? Isso sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens. Mas Jesus estava lá e ele estava pregando para eles. E todos eles foram alimentados por Jesus. Aí você se pergunta como? Mas Jesus ele era sábio, então ele utilizava todos os meios que ele tinha, né, ao dispor dele. Então ele usava o vento a favor dele, a propagação da voz dele no vento que chegava a todas as pessoas. Então, por isso é muito importante que nós creiamos e entendamos isso. A nossa mensagem ela precisa ter alcance. Como que vai ter alcance? Eu creio que hoje é através das redes sociais. Então, se você tem uma mensagem, ela precisa alcançar sim mais pessoas, porque esse é o mandato de Jesus. Jesus nos ordenou a isso, irmos e pregarmos o evangelho a todas as criaturas, todas as criaturas. Por que desse mundo? Porque nós precisamos espalhar a mensagem do evangelho. Então, você sabe que toda tecnologia ela é neutra, rede social é neutra, internet é neutra. Então, se você usa para o bem, é bem. Se você usa para o mal, ela é mal. Então, em nome de Jesus, em vez de você ficar reprimindo o uso das redes sociais, demonizando, falando mal, utilize isso ao seu favor. Utilize isso ao favor do reino de Deus. Que hoje, novamente, eu digo isso. Como que nós vamos cumprir o ID de Jesus? Eu creio que é através da internet, das tecnologias. Elas estão aí, então vamos usá-las para o reino de Deus, para o evangelho. Tudo feito debaixo da direção do Espírito. Então hoje é muito acessível. Você pode pegar seu celular e simplesmente gravar. Pegar uma câmera e simplesmente gravar. Seu TikTok, seu Instagram pode ser uma ferramenta de alcançar mais pessoas. Certo? Então, que em nome de Jesus, se você tem uma mensagem, que essa mensagem ela cresça, se expanda e possa alcançar mais pessoas.